Muito boa tarde! Hoje no programa a gente vai falar de alguns assuntos que preocupam as pessoas que estão aí do outro lado. E claro que um deles é para quem tem pet em casa. Sejam gatos, sejam cães, né? E outros animais. As alergias nos pets. Você já percebeu que está aumentando a quantidade de animais que chegam no veterinário com problema de pele ou até mesmo alergias respiratórias é gigantesco. E essas alergias, elas podem ser causadas por produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Sejam desde os alimentos até os produtos de limpeza dos ambientes. Você vai entender, então, quais são os principais sinais de alerta por trás destes problemas também. E como é feito o diagnóstico, né, que é tão importante, que tipo de medicamento é mais indicado, enfim. Tudo isso você vai conferir junto comigo aqui no A Vida Não Para. Então, garanta o seu lugar aí na poltrona, no sofá, porque você vai ficar comigo aqui hoje, combinado? Pra gente falar de saúde e qualidade de vida também para os bichinhos. Mas a gente vai começar falando, claro, de alimentação. Você sabia que aquilo que você come pode impactar diretamente no funcionamento do seu cérebro? Agora falando de nós humanos aqui. Uma alimentação saudável, ela contribui sim para a memória, para a concentração e para o humor. Aquela história de que eu vou comer um chocolatinho para ficar bem-humorado? Isso aí pode levar você para um outro nível de estresse, viu? Os nutrientes certos fazem toda a diferença no desempenho, até no teu dia a dia, na maneira como você vive, como você trabalha. E isso tudo, gente, a gente guardou para você na informação da reportagem que está chegando agora. Em uma busca contínua por hábitos saudáveis, a atenção volta-se cada vez mais para a dieta. Ter uma alimentação balanceada não apenas beneficia o corpo, mas desempenha também um papel crucial na saúde do cérebro. E você aí, sabe quais alimentos ajudam esse órgão tão importante? Não sei, realmente. Eu não pesquisei, mas eu já li sobre o assunto na faculdade, mas eu nunca pesquisei mais. Depois que eu saí da faculdade, eu acho que eu me desliguei um pouquinho. As folhas verdes ajudam. Acho que frutas vermelhas também. Eu gosto muito da laranja, né? Eu chupo laranja todos os dias. Que é vitamina C e bom para a saúde e bom para tudo, né? Estudos recentes destacam a importância de alimentos específicos no suporte à função cognitiva e na preservação de doenças neurodegenerativas. De acordo com nutricionistas, consumir alimentos ricos em vitaminas e minerais ajudam muito, evitando danos nos neurônios e melhorando a memória. Você consumir alimentos, quanto mais in natura, melhores. Então você realmente, né, hoje a gente não tem mais como plantar, colher como era antigamente. Mas a gente tem acesso a vários mercados, a feiras livres, ao próprio produtor, muitas vezes, então comprar esse alimento e consumir ele. Evitar os ultraprocessados, alimentos que têm muito açúcar, né, que são refrigerantes, salgadinhos, tudo isso acaba influenciando. E se você ainda não sabe quais alimentos fazem bem para o cérebro, aí vai uma listinha. Caneta e papel na mão. Todos os tipos de peixes, com uma atenção maior para o salmão e a sardinha. Ovos, repolho roxo, brócolis, folhas verdes, contém uma combinação de vitamina E, carotenoides e flavonoides que mantém o cérebro jovem. Frutas, principalmente abacate, cereja e uvas. Azeite de oliva e produtos integrais. Mas lembre-se que a chave está na moderação e na variedade para garantir uma dieta equilibrada. Tudo que é em excesso acaba fazendo mal, isso é independente, né? Então a gente tem que controlar essas porções diárias aí de carne, né? A gente fala para consumir a proteína. Então não precisa ser só a carne vermelha, né? Que é o que muitos falam. A gente tem que tomar cuidado, evitar, né, embutidos principalmente, que vai ter uma quantidade de sal muito grande, né, os ultraprocessados como a própria salsicha. Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado nesse consumo. A carne vermelha em si, magra, ok. Peixes, frango, ovos, laticínios, no geral, é tranquilo, pode consumir que tem esse benefício para nós. Viu só, assim como nós humanos,
os nossos pets, os nossos bichinhos também podem desenvolver muitas doenças. E entre essas doenças, uma que vem chamando a atenção dos veterinários são as alergias. Produtos de limpeza, alimentos, produtos que você usa no teu dia a dia podem sim provocar reações alérgicas nos bichinhos. E aí começa com uma coceira, com uma vermelhidão, aí começa a cair o pelo, e aí aquilo que parecia deste tamanico vira um problemão, inclusive feridas abertas. Eu vou conversar aqui com quem entende do assunto, que é o médico veterinário Anderson Ribeiro da Silva, que está aqui com a gente. O Anderson já é o nosso cativo aqui da TV Evangelizar. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Bem-vindo. Eu acho que para a gente começar essa conversa, como que a gente entende os sinais dessas alergias que são tão importantes? Olha, como você falou, cada vez mais a gente vem vendo, percebendo na nossa rotina, né, do dia a dia, animais com problemas de alergia. Essas alergias, elas podem ser causadas por fatores ambientais ou genéticos, né? Então a gente vai falar mais sobre os fatores ambientais, né, sobre os cuidados que a gente tem que ter com os animais. Muitas vezes um simples perfume que a gente passa, ou aquele produtinho de limpeza ali, fraquinho, que a gente quase não sente cheiro, pode tomar proporções enormes para o animalzinho de estimação. Olha, eu queria te perguntar algo assim que eu tenho notado, e assim, eu vejo que outras pessoas também têm tido essa percepção. Às vezes a gente faz aquela bomba caseira. Já viram falar da bomba caseira? Quando você vai limpar um banheiro, você joga um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro. Aí você se intoxica. Você começa a passar mal, você começa a ter náusea, você fica tonto, né? Homens que também fazem a faxina das suas casas. E aí a gente imagina que isso daí é um problema só nosso. Você imagina se a gente está sentindo toda esse resultado dessa mistura de produtos químicos para limpar uma casa, você imagina teu pet. Você pode matar o seu bichinho por conta disso, né? Sim. Nunca é recomendado, inclusive, não fazer as pode bombas fazer caseiras, essas misturas, né? Elas não podem ser feitas. Inclusive, a água sanitária, ela deve ser diluída, né? Ela já vem numa proporção muito, muito forte. E devemos pensar assim, se nós que estamos a 1,60 m do chão, aproximadamente, já sentimos a potência forte, né? Dessas bombas caseiras. Imagina um animalzinho, que é o gato, o cachorro geralmente, que encosta o focinho no chão, inclusive. Imagine que ele não sente. E eles sentem o cheiro, eles ouvem melhor que a gente. Eles são muito mais sensíveis. Né? Eles têm uma percepção dos sentidos muito mais forte. Eles são muito mais sensíveis, né, do que a gente. Então, e eles estão muito mais próximos do chão. Então, às vezes, quando a gente já... mas eu já enxaguei várias vezes, fica resíduo. E esses resíduos, eles acabam tendo alta toxicidade para o animal. Pode comprometer a saúde do animal por conta desses pequenos resíduos que não são perceptíveis a gente. Vamos para as nossas interações. É bom demais quando a gente pede, vocês atendem. Muito obrigada a você que está enviando mensagens. Vamos para Floripa, a nossa Ilha da Magia em Santa Catarina. A Mariana está aqui com a gente. Banho em excesso pode piorar a alergia em cachorro? Ótima pergunta. Eu sempre costumo falar para os pacientes, né, para os responsáveis, que banho em excesso faz mal. Porque os animais, nós temos uma proteção, uma barreira protetora na pele. Principalmente os animais, eles têm uma oleosidade que faz parte dessa primeira barreira de proteção do animal, essa oleosidadezinha que sai da pele deles, que demoram dias para ser completada, para a microbiota da pele se recuperar após um banho, né? Após um banho, demoram dias para a microbiota da pele se recuperar, para essa oleosidade se recuperar, para a pele ficar novamente hidratada ali. Então, quando a gente dá banho, a gente está tirando proteção do animal. E quanto mais banho a gente dá, ao invés de promover ali uma hidratação, que às vezes diz no rótulo do shampoo, a gente está tirando a hidratação, deixando o pelo fazer com que ele caia com maior frequência. A gente faz com que a pele fique mais seca e também está abrindo aí espaço para organismos não desejados atacar o animal.
Qual que é o limite do banho? Porque tem aquele cão que tá há séculos sem tomar banho e que a gente percebe que está sofrendo com isso, o excesso de sujeira, Sim. o excesso de pelos mortos, né? Cães que têm pelos mais longos formam aqueles dreads, né? Sim, Aqueles, isso daí é aqueles nós perigosíssimo, gigantescos e que vão crescendo e vão ferindo a pele do bichinho. Fere o animal, né? Além da dor que o animal sente na pele, tem o fator do estresse, né? O fator do estresse está altamente ligado à imunidade do animal e o aparecimento de alergias, consequentemente. Mais interação chegando, vamos lá, da Camila de Ribeirão Preto, São Paulo. Bem-vinda, Camila. Ração hipoalergênica realmente funciona ou depende de cada caso? Sim, a alergia alimentar ela é uma das principais causas da alergia nos animais. Só que deve-se respeitar muito a dieta do animal quando o animal tem uma alergia alimentar. Não adianta você comprar uma ração hipoalergênica e misturar com sachê, porque o animalzinho não come a ração pura. Tem que procurar outras alternativas para você excluir da dieta do animal o agente que causa a alergia do animal. Uma das saídas seria a alimentação natural, que daí você escolhe os ingredientes e acaba fazendo uma suplementação com aquilo que falta. Entendi. Então, você falou bem, essa questão dos sachezinhos, aquele bichinho que não vai comer só a ração, já está acostumado. Então, assim, se você optou por isso, tem que optar por um sachê que seja hipoalergênico também, né? O petisco, a mesma coisa, né? Sempre avisar, quando vai levar num pet shop, por exemplo, o teu animal ele é alérgico, avisar que não quer que dê nenhum tipo de petisco, nenhum tipo de agrado, porque, na verdade, está fazendo mal para o animal. Vamos viajar de novo, vamos ver quem está aqui com a gente. Ó, agora aqui pertinho, aqui em Curitiba, Ana, bem-vinda, Ana. Percebi que meu cachorro anda mais quieto e sem apetite. Como saber se ele está saudável ou se tem algo errado? Olha, é ali um sintoma que ela descreveu assim, lista muito. imensa. Por exclusão ainda a gente não consegue dizer nada, né? Um animal que ele está mais quieto e sem apetite provavelmente não está bem, sabe? O animal, um dos primeiros sinais que a gente tem para saber se o animal está bem, se ele está saudável, é o apetite. Então, um animal que ele não está comendo, ele está sentindo dor ou algum tipo de desconforto, né? Então, seria interessante levar até um profissional, né? Para que avalie com talvez exames complementares, faça palpações para saber o que esse animal está sentindo. Só com esses sintomas, assim, ficam bem... A alergia, ela não tira a fome? A alergia pode vir a tirar fome se for uma alergia alimentar. Ou se até uma alergia num grau assim mais elevado de pele, ela também causa estresse. O estresse também pode vir a fazer com que o animal rejeite a alimentação ou fique mais irritado também. Então, o ideal ainda é procurar um profissional, Sim, procurar um veterinário para poder ter auxílio. Quando se trata de pele, existem veterinários que se especializam em dermato? Sim, existem profissionais que especializam como uma medicina humana. Existe geriatria, então que cuida de animais idosos, gastro, ortopedia. Existem especialidades como na medicina humana. Então, o ideal é procurar ainda assim, tem o clínico geral, que vai ser ali a porta de entrada e ele especialidades. vai encaminhar para algum especialista caso ele veja que há essa necessidade. Legal. Tem mais uma interação chegando. Vocês mandam e a gente coloca. E pelo menos a grande maioria das pessoas que estão participando estão chegando aqui com a gente. A Mariana de Blumenau, Santa Catarina. Vamos lá. A alergia em pet tem cura ou é um controle ao longo da vida? Algumas reações alérgicas, como a gente falou, como por exemplo os produtos de limpeza, né, cosméticos, podem ser controladas e o animal se cura, porque é uma coisa bem pontual, né? O animal teve uma reação exacerbada do sistema imunológico por conta de algum fator ambiental. Controlando o fator ambiental, o animal acaba se curando. Sim. Agora, quando vem de ordem genética, alguma predisposição que em algumas raças de cães ou gatos podem aparecer, ou como foi algo que o animal adquiriu no decorrer da vida, daí fica mais difícil uma cura, né? Uma cura definitiva. Esse animal precisa fazer esse acompanhamento
mais constante e tendo o ambiente controlado, a alimentação controlada, esse animal ele vai ter uma vida normal. Ele vai ser um animal alérgico, mas se você, por exemplo, excluir o agente alergênico, o animal tem uma vida normal. E tem que ficar de olho nos bichos, viu, gente? Tem que ficar de olho, assim, extremamente atento para ver como que tá se seguindo, né? Produção, fala comigo. Interação? Então vamos, tem mais. Chegou a minha xará, Carla de Campinas, São Paulo. Existem raças mais propensas a desenvolver alergias? Sim, principalmente as raças que foram mais modificadas pelo homem, né? A gente vê, por exemplo, o Bulldog. O Bulldog ele é uma raça que foi muito modificada pelo homem. Porque a gente ouve falar que tem muita alergia, eles têm né? problemas de pele por conta daquelas dobras que eles têm, né? Então, existem... as raças, elas têm as particularidades dela e podem vir a serem um fator predisponente para uma alergia. Então, para quem não quer problema, o ideal ainda é pesquisar ou então o velho e bom caramelo resolve a vida. Olha, o velho e bom caramelo, ele tem tudo de um sobrevivente, né? A seleção natural foi feita ali com ele, né? Mas pode ser que ele seja resultado de cruzes de animais que têm predisposição à alergia. Então ali, ele também vai ser um alérgico. Pode acontecer. Eu, às vezes, atendo caramelos que são super fortes, robustos, mas tem uma alergia que o Luluzinho ali também tem. Entendi. Então, pode acontecer. Anderson, você continua aqui com a gente, porque daqui a pouquinho você volta pra gente entrar em outros temas, combinado? Tá bom, tudo bem. Maravilha. Intervalo é super rápido e a gente continua falando sobre os nossos pets pra gente entender realmente como é feito, por exemplo, o diagnóstico de algumas doenças, tá? Volto já já com algumas dicas muito, muito boas pra você conhecer o mundo também da medicina veterinária. Volto já. A gente segue agora falando dos nossos pets, mas também da responsabilidade dos tutores. O veterinário Anderson continua aqui com a gente para a gente entender. A gente falou aqui um pouco sobre as alergias no bloco anterior. Agora, o nosso foco é falar sobre o que pode causar essas alergias. Entre elas, presta atenção. O perfume que você usa, o hidratante que você usa, o produto de limpeza que você está usando na sua casa, tudo isso envolve alergias nos animais. E às vezes a gente fica tratando com um determinado shampoo, vamos dar tantos banhos com esse shampoo que vai melhorar. Só que o agente causador está ali. O teu perfume continua o mesmo, né? O teu produto de limpeza continua o mesmo. E a gente tem uma mania, né, Anderson, de lavar, por exemplo, a calçada para tirar o cheiro da urina daquele cão, daquele gato. E aí você joga um monte de produto. Aí o animal vai lá e continua fazendo xixi naqueles locais que você está lavando. O que acontece? É uma guerra dentro de casa, né? Existem produtos específicos para tirar esse cheiro de urina, cheiro de vômito, né? Então, hoje, a indústria química, ela está muito avançada. São produtos que são menos agressivos aos animais, que resolvem melhor o nosso problema sem precisar fazer aquelas bombas de misturar cloro com quiboa e vinagre, que faz aí podem gerar, né, gases voláteis que são muito prejudiciais tanto para a gente quanto para os animais. Certo. Não adianta a gente desconfiar de vários agentes se às vezes aquela coisa simples que a gente faz na nossa rotina está causando a alergia nos animais. E aí a gente, para descobrir isso, só levando no veterinário mesmo, né? Levando no veterinário, o veterinário vai fazer primeiro a entrevista, que é a anamnese, né? Uma espécie de entrevista, e às vezes ali o agente causador da alergia já é descoberto. Mas, às vezes, é necessário fazer exames mais específicos, como exames de sangue, coleta, né, de fezes, se for uma alergia alimentar que pode vir a aparecer, né, para a gente excluir a presença, por exemplo, de parasitas, exames laboratoriais de pele, de pelo. Tudo isso daí... Tem teste de alergia para os animais? Iguais àqueles que a gente faz? Isso, teste que a gente faz na gente, faz nos animais também, para a gente descobrir qual é o agente que está causando alergia no animal.
Certo, tem interação chegando por aqui. Vamos lá, Ana de Campinas. É normal ele espirrar ou lacrimejar por causa de um cheiro muito forte? Sim, sim, com a gente, né? Não é normal, por exemplo, num gato. O gato, se ele está espirrando e lacrimejando muito, é um sinal de alerta, então deve ser procurado um profissional o mais rápido possível. No caso do cachorro, eles costumam, às vezes, quando sentem um cheiro meio desconfortável, acabar espirrando. Mas se o cheiro está forte para a gente, imagine para o animal, né? Nossa, com certeza. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: os olhos, né? A gente tem uma questão com a rinite alérgica, com sinusite. Quando a gente tem, às vezes, contato com algo que está nos dando alergia, muitas pessoas acabam tendo essa alergia chega primeiro nos olhos. E aí começa a lacrimejar e começa a juntar secreção nos olhos. Nos cães, por exemplo, especificamente nos cães, que a gente percebe que tem mais esse tipo de problema, isso é bastante comum. E às vezes a pessoa acha, não, é um problema de visão. E às vezes não com é. certeza. Às vezes é um problema alérgico, então é necessário analisar o ambiente, né? Analisar o ambiente e depois verificar se realmente é um problema de visão, mas muito provavelmente seja, como acontece conosco, esses primeiros sinais de alergia. Olha, isso é bem importante, porque isso, se não tratado, pode levar à cegueira também. Sim, pode, porque o animal ele vai começar a se coçar, a se esfregar, às vezes numa parede. Isso daí causa lesões, né, no olho e daí, posteriormente, o animal pode vir a perder a visão. Certo, agora eu vou levar vocês para a gente viajar pelo Brasil, porque tem mais participação chegando. Vamos lá, pode colocar aqui, produção, para mim, por favor. Fernanda, aqui pertinho, Curitiba. O que posso fazer para aliviar os sintomas do meu cachorro? Dá um remédio, talvez? Essa história do dar o remédio, tem aquela coisa do tipo, o meu vizinho deu lá pro cão dele, tem um restinho ali, ele vai me doar, eu vou dar e vamos ver o que vai dar depois, o que vai acontecer. Isso é um perigo. Isso é um perigo, a automedicação, né? Só porque deu para o cachorro do vizinho, vou dar para o meu também, porque funciona. Só que daí o cachorro do vizinho, ele é uma outra raça, ele tem um outro tamanho, um outro peso. Você sabe fazer o cálculo, por exemplo, de uma dosagem de um medicamento? Você sabe a concentração do medicamento? Você não sabe. Então, medicação sempre tem que ser recomendada por um profissional, pelo médico veterinário. Nunca, jamais, hipótese alguma, a gente deve automedicar o animal, porque a gente pode estar fazendo mal, colocando a vida do animal em risco, e isso é muito sério. Tem muitas receitas médicas que chegam com prescrição de remédios humanos para os nossos animais, né? Sim. Isso é bastante comum. E tem muita gente que acha que qualquer remédio humano pode ser dado para o animal, e não é bem assim. Não. A gente vê casos, por exemplo, de gato que tem o sistema hepático e renal bem sensível, que você não pode dar paracetamol, por exemplo, né? Eles são muito sensíveis a dipirona, assim, dipirona? que é super comum para os cães, né? Para os cães. Então, assim, a gente tem que sempre tomar esse cuidado para não medicar o animal e sempre seguir as orientações do médico veterinário, porque a gente pode acabar comprometendo a saúde do animal e comprometendo o trabalho do profissional se a gente automedica e leva no veterinário após a automedicação. Existem certos medicamentos que a gente não pode dar depois para o animal. Então, é bem complicado, a gente não recomenda em hipótese alguma a automedicação. Outra questão importante, ficar trocando de veterinário igual trocar de roupa. Porque assim, uma hora eu levei aqui nessa clínica, me receitaram isso. Eu fui lá, fiz o tratamento, não completei o tratamento e já levo em outra clínica. E daqui a pouco em outro, e daqui a pouco em outro. E aí, como é que fica a vida do último veterinário que vai atender esse animal? A vida do último veterinário ou pode ser uma vida mais fácil, né? Porque todas as tentativas para descobrir algo já foram feitas, ou vai ser um caos, né, para ele, porque ele vai pegar um animal muito debilitado num estágio dependendo da enfermidade, muito mais avançada. O ideal é você escolher um profissional de confiança, né, que transmita confiança, tanto no conversar, quanto na forma com que trata o animal, e também respeitar e seguir certinho as recomendações médicas. Porque não adianta o animal já está se sentindo melhor, eu vou suspender o tratamento. E aí está um erro muito, muito, muito sério.
E seguir todas as recomendações e fazer todos os exames que os profissionais solicitam. Muitas vezes é através desse exame que o profissional vai ter aquele norte, vai saber para onde seguir, porque só pelo exame clínico não é tudo. Temos mais uma participação chegando aqui. Vamos lá, Joana, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bem-vinda, Joana. Tem algum tipo de produto mais seguro para usar em casa com o animal? Acredito que ela esteja falando de produto de limpeza, por exemplo. Hoje, os produtos de limpeza, no rótulo, eles dizem a respeito se são recomendados, né? Seguir as recomendações dos produtos. Como, por exemplo, após a aplicação, aguardar tantas horas para retomar com os animais e crianças no ambiente. Existem produtos que são específicos voltados para a veterinária, né? Que você pode usar também na sua casa. Mas evitar produtos muito agressivos, produtos industriais, por exemplo, que a gente vê que tem aí à disposição para comercialização, mas que são muito agressivos para a gente, então para os animais são mais ainda. Com certeza. Eu quero te agradecer pela tua vinda aqui mais uma vez, é um prazer te receber, viu? Sempre bem-vindo aqui ao A Vida Não Para. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, Anderson. Gente, agora é o seguinte, a participação dos pais na vida escolar dos filhos faz toda a diferença no desenvolvimento das crianças. A gente vem falando disso o tempo inteiro, todas as semanas a gente reforça isso. E esse acompanhamento de perto contribui, claro, para o desempenho, para a disciplina, inclusive para a autoestima, né, dessas crianças. Dá uma olhada na reportagem que a gente preparou para vocês entenderem que mesmo na correria do dia a dia, a gente precisa enfrentar essas dificuldades. Todo dia, Juliana reserva um tempinho em casa para estudar, fazer a lição e aprofundar os conteúdos aprendidos na escola. Depende de quanto que eu tenho de lição. Por causa que às vezes eu tenho mais, daí eu demoro um pouco mais, às vezes eu demoro um pouco menos. Estudar é bom por causa que você vai ter um futuro melhor, vai ter conhecimento. Se passar na faculdade, vai poder ter um futuro melhor. A rotina de estudos tem o apoio da mãe, que acompanha e orienta as tarefas. Ver se realmente está fazendo a lição de forma correta, se não está se distraindo. A gente tem o hábito de não estar com a televisão por perto. Então, é justamente dar aquele apoio. Porque aí é onde eu percebo como ela está indo na escola e eu tomo cuidado de também não responder por ela. O Todos pela Educação tem um estudo que aponta que a participação dos pais na vida escolar dos filhos influencia diretamente no desempenho das crianças. Auxiliar na lição de casa, perguntar como foi o dia na escola, ir às reuniões de pais e mestres, são pequenas atitudes que fazem uma grande diferença e também garantem que sejam alcançados bons resultados. Quando a gente fala de um aluno que tem uma certa dificuldade na escola, né, e pode dizer o aluno fracassou, a gente pode dizer que a escola fracassou com esse aluno, mas também os pais fracassaram, porque a gente não pode atribuir à escola os 100% de atividades no sentido de que ela tem que cobrir todas as responsabilidades do conhecimento desse aluno. Quando o pai se torna presente, participando de reunião de pais, acompanhando os deveres dos alunos, orientando inclusive nesses deveres, a participação deles, a presença dentro da escola é importantíssima para que esse aluno realmente tenha um sucesso na vida escolar. Os pais que querem participar da vida escolar dos filhos, mas não sabem por onde começar, podem iniciar pelo diálogo. Uma conversa que o filho possa dizer, na verdade, quais são os interesses deles, porque em algumas situações acontece do pai e da mãe quererem colocar no filho aquilo que eles não foram, né? O desejo de que eles queiram que o filho seja. E na vida dos pequenos, ensino fundamental é entender como que a escola trabalha, como que esse aluno está se sentindo, as situações de relacionamento desse aluno dentro da escola, tudo que beneficia o aprendizado dele ou até situações que prejudiquem o desempenho dele. A conversa é a melhor forma dos pais poderem entrar nesse assunto. O que eu vou deixar para elas de bom é isso, né? O valor de ser um ser humano do bem, caminhando para respeitar o próximo, cuidar das pessoas, das plantas, do lugar que a gente vive e das pessoas que estão ao nosso redor. No próximo
próximo bloco, um alerta super importante sobre um crime que ameaça a nossa fauna. É o tráfico de animais silvestres, que segue fazendo vítimas e traz assim, impactos muito graves para o nosso meio ambiente e, claro, para a nossa sociedade. Eu volto já com esse assunto. E agora a gente vai para o nosso Minuto Itaipu de hoje com ele, Odilon Araújo. Olá você, eu sou o Odilon Araújo, este é o Minuto Itaipu. As oficinas de hortas dos núcleos de cooperação socioambiental reuniram mais de 1.000 pessoas em quase 100 ações realizadas no Paraná e também no sul de Mato Grosso do Sul este ano. A iniciativa da Itaipu Binacional, em parceria com o Itaipu Parktec e entidades regionais, leva aprendizado prático e incentiva o trabalho coletivo nas comunidades. Até o fim de 2026, a meta é implantar novas hortas nos 434 municípios atendidos pelo programa. As atividades ocorrem em escolas, espaços públicos, aldeias indígenas e áreas comunitárias, com orientações sobre preparo do solo, cultivo de hortaliças, compostagem e alimentação saudável. Além da produção de alimentos, os espaços tornam-se pontos de convivência, educação e troca de conhecimento. Vamos falar sobre um tipo de crime que é considerado um dos mais lucrativos aqui no Brasil, ficando apenas atrás do tráfico de drogas e armas. Você sabe que tipo de crime é esse? Tráfico de animais. Isso mesmo. Esse é um alerta importante que a gente faz sobre preservação, sobre consciência e sobre combate à criminalidade. O que você vai conferir agora é muito importante para você levar para a tua vida e para a vida dos seus. A cada ano, milhares de animais silvestres são vítimas do tráfico no Brasil. 90% deles são aves. Na maioria das vezes, são retirados dos seus habitats naturais ainda filhotes ou antes do ovo ser chocado. Um estudo realizado pela ONG International Traffic aponta que 225 espécies são afetadas com o comércio, caça ilegal e a caça em geral na América Latina. O comércio de animais silvestres é proibido por lei no Brasil desde 1967. A criação em cativeiro passou a ser uma alternativa de conservação. As pessoas que querem adquirir um animal silvestre como animal de estimação, eles procurem criadores licenciados pelo IAP ou licenciado pelo IBAMA. Eles não adquiram animais ilegais, né? Então esse animal, para ele ser legal, ele tem que ter nota fiscal, porque os criadores daí são licenciados pelo IAP, e ele tem um certificado de origem num sistema que se chama Cisfauna, que faz o controle de todo animal silvestre do Brasil. Apesar dos esforços rigorosos da lei, a cada ano 30 a 35 mil aves são confiscadas no país. Em 2018, mais de 1.500 animais silvestres foram entregues ao Instituto Ambiental Paranaense. A alta demanda gerou a necessidade da criação do CAFES. O centro de apoio ele faz o atendimento inicial desses animais, tanto entregues pela polícia, que são fruto de apreensão, ou então que são entregues voluntariamente pela população. A gente vai avaliar como que esses animais estão, se eles são aptos à soltura, se eles precisam de atendimento médico e vai fazer os encaminhamentos necessários. Dona Suzimara, por exemplo, encontrou um beija-flor no quintal de casa. E olha que belo exemplo ela nos deixa. Como eu tenho cães, aí a gente pegou ele com cuidado, né? Viu que ele não estava voando. A gente achou que ele poderia ter batido na parede ou qualquer coisa. Aí hoje ele já está começando a querer bater as asas. Então a gente sempre procura um lugar adequado para entregar os bichinhos, né? Para que ele volte para a natureza, porque a gente quer segurança. Para que a gente entregue o bichinho, ele seja bem cuidado para poder voltar para a natureza, né? Vamos falar de uma fruta que alguns brasileiros conhecem, tem até no quintal de casa, outros brasileiros não fazem ideia do sabor. E é uma delícia. Você já comeu jaca? Além de super saborosa, ela também traz alguns benefícios importantes para a nossa saúde. Vamos ver? A jaca está entre os 10 maiores frutos do mundo. É nativa da Ásia, mas cultivada em vários países tropicais, a exemplo do Brasil, onde é produzida de norte a sul. Uma fruta que exige poucos cuidados do plantio à colheita.
Com medidas que variam de 22 a 90 centímetros de comprimento e 13 a 50 centímetros de diâmetro, a fruta pode pesar entre 3 e 60 quilos. A jaca não é fácil de ser encontrada em supermercados, por exemplo, mas vale a pena procurar por ela em feiras e áreas rurais. Isso porque, do ponto de vista nutricional, ela é considerada uma fruta completa. A jaca é um alimento praticamente completo pelo teor de fibra que tem, carboidrato, água, sem contar a quantidade de vitaminas e minerais, né? Então ela é riquíssima em vitamina do complexo B, vitamina A e vitamina C. Então, além de ferro, magnésio, que tudo isso vai trazer benefícios para prevenir doenças e melhorar, consequentemente, a nossa saúde. Incluir a jaca na alimentação ajuda no combate e controle de doenças. A osteoporose, porque ela é fonte de cálcio, ela é fonte de manganês e magnésio, então o estudo já vai fortalecer os ossos. O magnésio, inclusive, que tem grande quantidade ali disponível na jaca, ele melhora ali o nosso sistema de relaxamento, de dores. Então, antes de dormir, seria uma fruta indicada para colocar também, tá? O ferro, ela tem uma quantidade muito grande, então isso pode ajudar na prevenção de anemia. Então, às vezes a pessoa já tem anemia e ela pode estar utilizando ali pelo menos uma porção ao dia, que essa porção significa uma xícara, por exemplo, que vai dar uns 5, 6 gominhos dela, tá? Outro benefício é que ela é riquíssima em vitamina C, então ela vai prevenir tanto o envelhecimento precoce, como outros antioxidantes que tem ali, que ela protege, na verdade, do fotoenvelhecimento. Além de todos esses benefícios, nos últimos anos ela tem sido procurada por quem busca o estilo de alimentação vegano e vegetariano. É que por conta da sua textura, a fruta ajuda na transição alimentar. Na verdade, utiliza-se a carne da jaca, é bem famosa, tem restaurantes, bares que servem ali a coxinha de jaca, essa carne. Então, na verdade, vai utilizar não os gomos, né? Vai utilizar a parte carnosa dela, então precisa cozinhar a jaca com água ali na panela de pressão, ela em fatias, e depois vai desfiar e temperar e utilizar ali em preparações, porque ela vai lembrar a textura de um franguinho desfiado. Então vai depender muito assim do tempero, né? É algo bem trabalhoso de se fazer, mas para quem está em transição é interessante porque precisa ali de lembrar desse tempero, desse gostinho da carne. Mas como nem tudo é perfeito, apesar de ser benéfica em vários quesitos, é preciso manter um consumo moderado devido ao alto índice glicêmico da fruta. Além disso, o ideal é que ela seja consumida in natura ou em preparos que não tenham a adição de açúcar. A Vida Não Para tá chegando ao fim, mas você continua aqui com a gente, com a programação da TV Evangelizar. A gente está encerrando por aqui, agradecendo, claro, a tua audiência de hoje. Um beijo gigante e amanhã a gente está de volta.